uma boa tarde. Espero que estejam bem mais uma vez. Vamos a uma nova sessão de aula, que é a nossa quarta aula. Vamos falar basicamente do tráfico de escravo, que é uma temática muito conhecida, porque na verdade tráfico de escravo, fala-se de tráfico de escravo, ou seja, o tráfico de escravo, o processo de tráfico de escravo é falado em muitas sessões de aulas nas classes anteriores, praticamente a sexta classe, onde se realça mais esta temática. Portanto, vamos falar sobre esta temática, conforme dizia o professor, na nossa quarta aula. Na aula passada, nós falamos sobre consequências do tráfico de escravo, ou da expansão marítima, europeia. Falamos sobre a Conferência de Berlim, ou rivalidades entre as potências europeias, que vão causar então um certo conflito entre as potências europeias sobre a disputa dos territórios em África. E sobre as consequências da expansão, falamos de que neste período, exatamente, a Europa beneficiou-se do que a África possuía, em termos de recursos humanos e em termos de recursos minerais. A África foi então o continente que foi humilhado, o continente humilhado neste período, vivendo o pior momento da história da humanidade, que é o tráfico de escravo, na qual vamos falar hoje. Fundamentalmente, existem dois termos que é diferente. Primeiro, a escravatura e outro, tráfico de escravo. Ou duas designações meramente diferentes. Ao falarmos exatamente da escravatura, não é exatamente falarmos do tráfico de escravo, porque cada período tem característica diferente. Ou seja, o esclavagismo tem característica diferente ao período do tráfico de escravo. Sendo assim, sabemos de que durante longos anos o processo da evolução humana foi passando por várias fases e que essas fases exatamente deram lugar à evolução tecnológica, e com a evolução tecnológica surgiu então o comércio internacional através de circuitos entre os povos, que este comércio, base fundamental, era feito no Mediterrâneo. Mas posteriormente será então na zona do Atlântico onde vai flutuar este comércio através do tráfico de escravo. Dizíamos que existe uma diferença entre esclavagismo e tráfico de escravo. O primeiro aspecto a realçar, quando falamos sobre o esclavagismo, exatamente referimos a um modo de produção que toda a sociedade humana conheceu. Havia escravos na Índia, na China, no Ghana, no Congo, no Reino do Tongo, Grécia, Roma. Portanto, é um período, é um modo de produção em que exatamente o rendimento, a própria produção, era assente na mão de obra esclavagista. Mas, neste período, esta prática exatamente que é o esclavagismo ou a escravidão, foi uma prática
em termos gerais, uma escravatura patriarcal. Ou seja, os escravos eram exatamente utilizados para grandes produções, que é o caso nas plantações, nas obras públicas. Pois, embora que os escravos serviam também para o cultivo das terras dos seus donos, mas nesta altura a grande atividade do escravo era exatamente as obras públicas, diferente o que vai acontecer com o tráfico de escravo, que a produção do escravo era exatamente baseada, ou seja, a produção de escravo era para os comerciantes, os burgueses, ou seja, tudo o que eles produziam passar então a ser transferido para as metrópoles, que é a Europa em particular. Portanto, dizíamos de que havia escravos quase em toda a sociedade humana neste período. E esta prática vai se desenvolver até a Idade Média, onde então surgiu a substituição do esclavagismo para a servidão, sobretudo na Europa, no Império Romano. Os escravos exatamente eram obtidos de diversas formas, ou seja, era transformado a escravo todo aquele que violasse regras de convivência, como o caso de adultério, o roubo, as dívidas e guerras entre tribos. Então todos os submetidos de guerra eram convertidos à escravidão. E para quem tivesse dívida sem que assim os amortizasse em tempo real ou não pagasse no devido período, era por sua vez convertido a escravo ou um membro da família convertido à escravidão em função da dívida. Portanto, foram diversos métodos ou diversas formas que o homem era transformado exatamente a condição de escravo. No século VII, então, começa o tráfico de escravos, que do ponto de vista geográfico, este tráfico começa na zona oriental, quando os árabes expandem o seu império através do processo comercial, começam então a praticar o tráfico de escravos na zona oriental, concretamente da sociedade o Sudão, usando a zona do Mar Vermelho e a entrada para o Oceano Índico como zona de transição neste processo comercial, levando então escravos para a zona oriental, para a China, para a Índia, em função das necessidades econômicas que os árabes tinham. Posteriormente, o tráfico de escravo vai evoluir com a presença europeia em função da expansão marítima europeia. A princípio, os europeus defendiam a ideia de que o objetivo fundamental da expansão era chegar à Índia e não à África. A descoberta da África era exatamente um acidente, assim podemos dizer, segundo o ideal português ou europeu, que não tinha noção que existia solo do Saara, enquanto que não é verdade. Neste período, século XV, já havia relações comerciais estendidas, ou seja, através dos árabes, muito bem teriam noções de que ao sul do Saara havia povos negros.
E nesta perspectiva de procurar caminhos para a Índia, então chegam à África e com a chegada à África começa então o tráfico de escravo para a zona ocidental de África. Os primeiros a partir nesta prática foram os portugueses. No século XV, quando da expansão marítima europeia, vão conquistar em 1415 a Celta, aos Mogos. Posteriormente, descrevem a costa ocidental de África, até a costa da Guiné, onde então Nuno Tristão, com a sua comitiva, vão capturar os primeiros 10 escravos que foram levados para Lisboa. E, em seguida, em 1444, foi levado o segundo carregamento de escravos, composto por 263 e que foram até a Europa. No princípio, os escravos levados pelos portugueses eram exatamente dirigidos até os arquipélagos da Madeira, dos Açores e posteriormente de Cabo Verde e Guiné, onde estes, por sua vez, praticavam a plantação. E com a descoberta da América, das Antilhas, pelo Cristóvão Colombo, em 1492, o tráfico de escravo ali sim conheceu a sua evolução até atingir proporções muito alarmantes, chegando ao ponto de milhares de africanos serem arrastados, onde famílias inteiras eram levadas para então trabalhar nas fazendas, nas minas, nas Américas do Norte e do Sul. A pergunta talvez que poderíamos colocar, ou alguém poderia colocar, seria esta. Por que então a descoberta da América vai revolucionar o tráfico de escravo? O que é que a América tem a ver num processo sendo um continente neutro? A América precisava, na verdade, de escravos para a produção? Não foi então o ideal, talvez, da sociedade americana precisar de escravos. Foi então ideal português e europeu, português e Espanha em particular, transportar os escravos para a América, porque, do ponto de vista geográfico, apresenta um clima aproximado ao de África, que é o clima equatorial, que é um clima exatamente propício para a prática da agricultura e, em função do calor, os europeus não podiam resistir a trabalhar a terra. Os próprios índios não tinham uma resistência boa para trabalhar a terra. Então, a descoberta do africano, assim podemos dizer, fazendo uso da sua robustez, força física, foi então um elemento fundamental para trabalhar nas fazendas no Brasil e em várias partes do continente americano. Assim, com essas capturas de escravos na costa da Guiné, começou então o tráfico de escravo para a zona ocidental de África,
fazendo assim o famoso comércio triangular, que ligava entre a Europa, a África e América. Sendo assim, neste processo, da Europa provinham as chamadas quinquilharias, como é o caso de tapetes, espelho, saía a aguardente, as joias, produtos que eram trocados então com os escravos em África. E de África saíam os escravos, marfim, prata, ouro. Esses produtos eram levados para a Europa, enquanto que o escravo era levado para a América, onde trabalhava então nas fazendas, conforme dizíamos, e nas minas no continente americano. Da América então saíam os produtos como café, o chá, algodão, cacau, tabaco, produtos que eram levados então para a Europa e vendidos nos mercados europeus. Em suma, o tráfico de escravo não começou com os europeus, começa assim com os árabes na zona oriental, desde o século VII, e para a zona ocidental de África começa com a captura dos primeiros escravos em 1441 e o segundo carregamento em 1444 pelos portugueses, levando-os assim para Portugal. Esta atividade ou este comércio conheceu proporções alarmantes, já com descoberta da América pelo Cristóvão Colombo, onde a produção da cana-de-açúcar, de algodão e de tantos outros produtos exigia então a mão de obra africana, segundo o pensamento europeu, para trabalhar nessas fazendas e nas minas na Europa. Na página 67, o professor orienta um trabalho que este, por sua vez, será apresentado após retomar as nossas aulas, porque a tarefa para esta semana ou enquanto estiver em quarentena em casa, o professor vai mandar no sistema.
e que será respondida enviando as respostas ao professor no sistema também, mas a esta tarefa, na página 67, é mais para um trabalho que não é para fazer de forma imediata, ou de forma imediata, podem assim o fazer a qualquer altura, porque deverá ser apresentado logo que retomarmos as nossas aulas. Votos de uma boa continuação e até a próxima ocasião.